reforma administrativa, de tempo em tempo, ela se faz necessária. São os 2 últimos anos do governo e nós precisamos de toda uma conjugação desse governo, toda uma articulação, todo um afinamento, né, no sentido de que possamos estar bem fortes para a condução de todo esse processo final de governo. Prefeito, o Porto de Itajaí ele passa por uma das piores crises de sua história. O que está sendo feito para recuperar e quem é o culpado para a gente chegar nessa situação? A culpa do município não é, em nenhum momento. O município sempre fez a sua parte. O município de Itajaí, através da Superintendência do Porto, da Prefeitura Municipal, sempre fez a lição de casa rigorosamente em relação ao Porto de Itajaí. Tanto que, independentemente de leilão, independentemente de tudo que o governo federal pensava já desde o governo do presidente Bolsonaro e agora, o município continuou desapropriando áreas. Quem entra ali do Porto e vai entrando pela Rua Blumenau vai ver na Benjamin Franklin e nas adjacências ali quantas áreas o município foi investindo dinheiro, o município investiu recursos do município para desapropriar áreas que se tornarão futuramente área primária do Porto. Estamos com a Via do Porto, que começa ali na 1001, na esquina com a Rua Silva, onde nasce a Rua Silva, ali perto do Colégio São José, já desenhada, com o projeto pronto para licitar, né, que vem até passando pelo Beco do Mickey para Caninana e vem até, na altura mais ou menos da Rua Max, pela Avenida Caninana. Então, o município não para, mesmo com todas as situações assim adversas, de investir, preocupado no Porto, em ampliar a área primária do Porto. Então, esse atraso se deveu ao governo federal, que em meados do ano passado já era para ter concluído todo o processo do leilão e acabou ficando atrasado. Venceu o prazo de 31 de dezembro de 2022, quando findou todo o arrendamento do porto, toda a delegação da autoridade portuária. Foi renovado por um período então de 2 anos provisoriamente e o município está fazendo a sua parte. O que aconteceu é que, naturalmente, essa situação do leilão indefinido não sendo concluído, e ainda mais com a indefinição, então, da própria IPM na época também, se permanecia ou não permanecia operando, né, nesse período de transição, isso levou a uma indefinição, levou a uma insegurança, muitas linhas foram embora, e o município envidou sempre todos os esforços. Desde agosto do ano passado, nós já sentávamos com a IPM para poder renegociar a permanência dela. Houve uma proposta inicial que não era compatível com o mínimo, né, que se poderia aceitar em termos do pagamento do arrendamento, e então levou o município, por orientação do próprio ANTAC, fazer uma licitação para um novo operador, e depois que foi licitado e já tínhamos esse novo operador, iniciou um grande movimento na cidade empresarial e por vários setores da cidade no sentido de se manter de qualquer forma a EPM. Isso tinha consonância também conosco da Prefeitura Municipal. Conseguimos firmar em dezembro esse novo pacto, não é? E então já estávamos no final do ano e a partir daí, então, renovada essa transição de 2 anos, ou vencer o leilão, que se conclui o processo do leilão, com a renovada também a autoridade portuária. Nesse inteirinho, então, as linhas que foram embora, estamos agora juntos com a IPM, Prefeitura Municipal, Superintendência do Porto e a IPM, estamos num esforço conjugado buscando essas novas linhas de volta. Há algum prazo para retomada? Seul, na Coreia do Sul, em conversações com a Hyundai para trazer de volta a linha da Hyundai, que está com grande possibilidade de retornar para o Porto de Itajaí, está em encaminhamentos devidos aí. Tem uma outra linha que era de Itajaí e que operava no Porto, que foi desviada para o Porto de Itapoá, que também deve retornar ao Porto de Itajaí. Estamos em tratativas nesse sentido, também com um bom entendimento, não é? E tem outras linhas previstas, inclusive agora dia 10 de fevereiro já vai aportar um navio Theodore, que é de um novo armador panamenho, né? E aí então esse novo operador é uma linha que fará o Porto de Itajaí com os Estados Unidos, não é? É uma linha operada pela CTM,
de um operador panamenho e vai fazer Itajaí, Estados Unidos, então operando containers também. Né? Já é um primeiro passo, um primeiro movimento aqui da retomada dessas novas linhas e acreditamos que a partir de abril, março, a partir de fevereiro, março, abril, né, vão se restabelecendo outras linhas, até meados do ano, com certeza nós vamos estar com o Porto na mesma movimentação anterior. Prefeito, com a mudança do governo federal, há indicativos que não vai acontecer a privatização da autoridade portuária, que era o que Itajaí defendia, né? Já está marcada, então, a reunião com o ministro dos Portos para conversar sobre nós já solicitamos audiência com o ministro dos Portos, é que nesse mês de janeiro é um ministério novo que está se estruturando, se organizando, estamos aguardando a data, temos vários interlocutores com quem temos conversado ali, mas estamos com um dos parlamentares, que é o deputado Chiodini, que tem já sempre feito um trabalho muito relacionado com Itajaí junto ao governo federal. Então o deputado Chiodini solicitou oficialmente também da parte dele, nós solicitamos por nós, pela Superintendência do Porto, mas também solicitamos via deputado Chiodini. Nós acreditamos que nesse período de 6 a 10 de fevereiro agora, a partir da semana que vem, provavelmente essa audiência será marcada. Prefeito, essa indefinição, né, do Porto, ela acaba atrasando os investimentos também necessários para a bacia de evolução, para a segunda fase, para receber navios maiores, com mais de 400 metros. E também outro tema que gera polêmica e preocupação é a questão da dragagem, né? Como ficam esses investimentos com a crise no Porto? Por isso que eu digo, nós precisamos, já está vencido o prazo, nós precisamos e vamos fazer um apelo ao ministro, no sentido de que o governo federal prossiga imediatamente, né, o andamento do leilão, de todo esse processo de arrendamento, de novo arrendamento do Porto, para ter um novo operador, para que esse operador novo é o investidor, né, para todas essas obras importantes que o nosso Porto precisa. Então, o que nós precisamos agora, o governo federal continua o processo do leilão, não é? E concluído o leilão, então nós vamos ter essa privatização que existe, quer dizer, não é uma privatização, na verdade se fala em privatização do Porto, a privatização já existe, porque toda atividade operacional é privada. Então é apenas encontrar um novo operador e a partir daí os investimentos necessários virão, porque vão ser decorrentes desse novo vencedor desse certame, não é? E aí, então, o restante vem em decorrência disso. A autoridade, o município manter a autoridade portuária pública, ou se o governo federal pode delegar para o município que está com autoridade portuária pode, ao invés do governo federal, o governo federal transfere para o município, através da Superintendência do Porto, encaminhar todo o processo de condução desse processo de leilão. Podemos fazer com muita habilidade, temos experiência nisso, temos uma proposta toda definida nesse sentido também e com certeza poderia ser até mais ágil. Esse já era um modelo que a gente fez com a IPM, na época da Tecom. Foi, exatamente. Prefeito, o senhor anunciou no início do ano a reforma administrativa com a saída dos cargos do PSB e do PSC do governo, diante da falta de comprometimento dos vereadores, né, desse partido com a base do governo na Câmara de Vereadores. Houve exoneração de todos os cargos. Quais partidos estão ocupando o governo hoje? Olha, a reforma administrativa, de tempo em tempo, ela se faz necessária. Nós estamos no meio do segundo governo, né, reeleito, estamos na metade do segundo governo de 4 anos, estamos então entrando no 3º ano. São os 2 últimos anos do governo e nós precisamos ter toda uma conjugação desse governo, toda uma articulação, todo um afinamento, né, no sentido de que possamos estar bem fortes para a condução de todo esse processo final de governo. Então, o prefeito precisa da Câmara de Vereadores, com a independência dos poderes, mas o governo precisa, o executivo precisa ter um apoio na Câmara de Vereadores e nós viemos nesses 2 últimos anos com uma grande instabilidade, ora tinha maioria, ora minoria. A cada projeto que se encaminhava na Câmara, praticamente tínhamos que ir negociar a condução daquele processo, todo o processo de discussão e de votação. Então, em função disso, alguns partidos e vereadores que se diziam da base do governo, mas que na prática não se comportavam como tal, mais oposição do que situação, nós tomamos algumas decisões para que tivesse uma definição. O governo precisava ficar livre, então, de quer ser oposição, seja oposição, e libera, então, os espaços que tem para que a gente possa fazer novas composições de governo. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando agora.
voltando a conversar com os partidos políticos, com os vereadores, em outros critérios, digamos, para poder recompor uma maioria. Então, há uma possibilidade de voltar a ter uma aliança com esses partidos que deixaram o governo? Voltamos a conversar em outros termos, estamos conversando. E as exonerações, então, não foram concluídas, não terminaram, não avançaram diante daquelas do começo do ano? As exonerações foram feitas, muitos cargos foram novamente ocupados, porque, por exemplo, as aulas vão começar, o posto de saúde não pode ficar sem gerência, coisas dessa natureza ali, os centros de múltiplo uso, os centros de arte e lazer dos idosos também vão começar, então nós tivemos que ir preenchendo cargos. Não é? Mas, independentemente disso, nós retornamos às conversações com os partidos e vereadores para, se for possível, com o objetivo de se compor uma maioria estável na Câmara de Vereadores, o governo ter maior tranquilidade para poder executar os seus projetos, as suas obras, as suas metas. Nós precisamos ter uma estabilidade na Câmara de Vereadores e não ficar nessa volubilidade, nessa instabilidade que também prejudica o governo, prejudica a cidade, prejudica a população. As conversas com o vereador Marcelo Werner? Estamos conversando, na verdade a conversa está aberta com todos os vereadores e inclusive com esses 4 vereadores que se afastaram, né, nesse momento que teve essa decisão, e com os partidos políticos. As conversações estão abertas com todos os partidos e vereadores da Câmara Municipal. Prefeito, o senhor e o vice Marcelo Sodré tiveram uma discussão recentemente justamente por conta da composição política do governo atual. Vocês estão rompidos? Não, absolutamente. Não sei que discussão que foi essa que você se refere ali. Não tem nenhum problema. Não tem nada. Às vezes a gente fala um pouco mais alto, fala a maneira italiana de argumentar. Mas não tem nenhum problema. Nossa relação é absolutamente normal. Eu delego várias funções para ele, várias tarefas para ele, inclusive nesse processo todo ali de conversação com os partidos políticos, com os vereadores. Eu havia delegado que ele nos ajudasse bastante, porque ele gosta dessa conversação, dessa articulação política, que ele nos ajudasse nas conversações com vereadores, com partidos, para que chegássemos a bom termo. O senhor, embora tenha essa conversação, ainda não tem a maioria na Câmara de Vereadores e alguns vereadores, inclusive, teriam lhe ameaçado com impeachment. O senhor tem medo do Legislativo deixar a sua administração ingovernável? Eu acredito que não, porque também existe a responsabilidade dos vereadores no sentido de exercerem o seu ministério, a sua missão, a sua nobre missão, né, com todo o respeito e também com responsabilidade. Então, é lógico que surgem comentários de toda sorte, CPIs, impeachment, mas isso é um absurdo, não tem pé nem cabeça, não tem sentido, não tem razão nenhuma. As coisas para existirem tem que ter fundamento, tem que ter uma razão. Então, são comentários, né, que se fazem que não tem nenhuma razão de ser. O estacionamento rotativo deve retornar a Itajaí ainda nesse mês, depois de 2 anos parados, né? O valor da hora vai custar R$ 3,50. A empresa que fornece os equipamentos para Itajaí é a mesma de Balneário Camboriú, só que lá o serviço é R$ 2,00 a hora. Por que existe essa diferença de valores entre Itajaí e Balneário, sendo que a gente é cidade vizinha, a empresa é a mesma, com os mesmos equipamentos e o mesmo aplicativo? Tudo que eu sei é que Balneário Camboriú está prestes a atualizar os valores. Assim como Blumenau está e outra cidade, Florianópolis, todos estão atualizando os valores. Os valores estão, né, nesse momento do ano, os valores estão sendo atualizados. Então, Balneário Camboriú também temos informações que deverá atualizar. Aqui em Itajaí, a partir da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, que foi conduzido todo esse processo do estacionamento rotativo, junto com a Secretaria de Governo, junto com outras secretarias, não é sempre obra de uma secretaria só, isso participa a Procuradoria, participam vários setores do governo, mas quem foi a Secretaria ponta que conduziu o processo foi a Secretaria do Desenvolvimento Urbano. Ela fez um levantamento da inflação no período 2008-2022, que foi o período que estava os valores anteriores, e aí chegaram por volta desses valores ali. Também considerando que seria mais ou menos equivalente à passagem de ônibus. Então a passagem de ônibus hoje está por volta disso ali, de R$ 3,50, que seria o equivalente, digamos, por 1 hora, 2 horas, por 1 hora do estacionamento rotativo. Então foram feitos esses tipos de equivalências, né? Agora, isso tudo ainda pode ser também, nós estamos
vendo a possibilidade com mais dados e com mais informações para ver se confirmamos esses valores ou se é a possibilidade de rever uma parcela deles até que depois, quando o transporte coletivo também estiver funcionando em melhores condições, se possa ter até um aumento. Então, digamos, poderia ter até uma redução do estacionamento rotativo agora e um aumento posterior quando o transporte coletivo também funcionar de uma forma mais integrada, que nós estamos também já com o edital do transporte coletivo lançado, né, e até fevereiro nós vamos ter também o resultado dessa licitação. O senhor está por dentro do processo do transporte coletivo? Já existem empresas interessadas? Vai ser viável o modelo de edital que foi lançado pelo município? Olha, esse modelo é um modelo bem arrojado que nós estamos fazendo, né, que nós estamos propondo, um modelo inovador, um modelo, agora no dia 19 de janeiro o edital, né, de concorrência pública foi lançado e essa contratação de uma nova empresa concessionária, então vai depender desse edital, espero que não dê deserto, espero que tenha empresas interessadas, né, estamos torcendo para isso, que apareçam empresas interessadas para que nós possamos então ter um resultado positivo desse processo de concorrência pública, né, de licitação, e possamos aí ter o novo transporte coletivo. Serão 44 ônibus e daí tem todo um sistema de linhas tronco, linhas, né, das linhas alimentadoras, de linhas circulares e modernidades assim, né, nos aplicativos e todo o funcionamento do sistema do transporte coletivo, integração com bicicletas e compartilhadas e assim por diante. Então é um sistema novo, é um sistema que vai ter a passagem tendo um valor determinado ali, parece que vai estar previsto em R$ 4,30 no cartão, R$ 4,50 no dinheiro, né, pelo período de 1 hora, direito a uma integração no período de 1 hora, mas também tem uma inovação de pagar um valor de R$ 6,00 e podendo usar quantas vezes necessário o transporte durante o dia, ilimitadamente. Então tem algumas inovações. Eu espero que não dê deserto, eu espero que apareça alguma empresa necessária, né, interessada, para que possamos ter esse sucesso e realmente vir a implantar esse novo sistema do transporte público. Nós já estamos, desde que entramos nessa situação de emergencial, né, que nós entramos já desde agosto de 2017, que foi, né, sendo renovado reiteradamente, porque esse edital do transporte coletivo, ele teve que passar pelo Tribunal de Contas, ele foi e voltou várias vezes para várias adequações, até que finalmente foi liberado. Então teve um atraso grande no processo, já era para estar implantado todo esse sistema, não foi possível então por esses atrasos. A prefeitura está fazendo um subsídio bem robusto, né, para ter de volta o transporte coletivo, mas a gente também percebe no dia a dia que as pessoas perderam o hábito de usar o transporte coletivo, né, por conta desse tempo todo parado, sem linha. Ele está em caráter precário, em caráter emergencial, ele não tem todas as linhas que deveria de ter, ele não tem todas as condições que deveria de ter, né? Então há uma certa, digamos assim, há determinadas deficiências que não chegam a fazer com que mais e mais pessoas optem pelo transporte público. O que nós queremos é que com o novo sistema nós possamos ter essa opção. Vai ter uma campanha para trazer de volta as pessoas para o transporte coletivo? Com certeza, com certeza. E tem até uma inovação que nós estamos estudando, que se for possível fazer essa inovação, nós devemos ser uma cidade pioneira no Brasil. Qual a inovação, prefeito? A inovação ainda em detalhes, assim, eu não tenho os detalhes aqui, mas seria uma inovação de que nós poderíamos evoluir para o transporte público gratuito, 100% gratuito, tá? Mas mantendo o transporte de altíssima qualidade, da melhor qualidade possível, cada vez melhor. Com que objetivo? Com o objetivo de fazer com que as pessoas deixem o carro em casa, deixem a moto em casa, deixem o veículo em casa e venham de ônibus, venham via transporte público, transporte coletivo. Mas aí nós temos que ter as linhas tronco, as linhas alimentadoras, as linhas circulares, nós temos que ter linhas complementares, nós temos que ter um sistema que, além daquele que funciona da cidade do asfalto, da BR-101 para dentro, tem um sistema complementar do asfalto, além do asfalto, para as regiões norte, ali do Santa Regina, Espinheiros, para as regiões do São Roque, para as regiões, toda a estrada de Brusque, de todas aquelas comunidades. Nós estamos estudando isso. Todo bancado pelo município, esse sistema gratuito? O município bancaria, estamos estudando o custo disso,
porque hoje já bancamos grande parte através do 13 subsídio, já é um subsídio. Então, digamos assim, estamos estudando a possibilidade de que o próprio estacionamento rotativo venha a ter um direcionamento para um fundo que seja para subsidiar também o transporte público gratuito. Isso é um estudo que estamos fazendo, né? Para convencer as pessoas, então, bem, se quiser ir de ônibus, o ônibus inclusive é gratuito, não é? Tem horário, tem frequência, tem qualidade, e as pessoas optariam pelo transporte público. Seria uma maneira de poder desinflacionar esse trânsito da cidade, né, que nós estamos abrindo vias, abrindo avenidas, desapropriando imóveis para fazer novas avenidas, para emendar um trecho de uma avenida com outra. Estamos construindo pontes, inauguramos já 2 pontes, estamos com a terceira, estamos com a 4ª ponte em construção, vamos para outras pontes. Quer dizer, com todos esses novos corredores de circulação, mesmo assim, são insuficientes, né, pela quantidade de veículos, tanto que a nossa população aumentou muito. Nós estávamos com 220 mil habitantes, as últimas informações do IBGE é de que estamos beirando os 300 mil habitantes, então esse número de veículos também é concomitante, acompanha, né? Vou aproveitar que o senhor falou sobre as obras, a gente tem umas reclamações de moradores e comerciantes justamente sobre as obras que estão na cidade, né? Que não seriam concluídas num tempo razoável. Tem obras simultâneas no centro, na Praia Brava, em Cordeiros, mas os canteiros de obras muitas vezes... O problema das obras, grande parte dos problemas das nossas obras que já eram para estarem concluídas, elas foram prejudicadas no período da Covid. Aqueles 2 anos praticamente da Covid, 2020, 2021 foram 2 anos difíceis. Acabou ocorrendo uma defasagem muito grande nos preços dos materiais de construção, de aço, de ferro, de cimento, de todos os componentes das obras. Muitas empresas desistiram, empresas faliram, não é? Então, isso foi um problema muito sério que nós enfrentamos. Isso tivemos que ir para as renegociações de todos esses contratos, porque não podemos ajustar automaticamente. Tivemos que estabelecer, existem critérios e tabelas para isso. Qual tabela? Houve muita divergência dentro do nosso governo entre a nossa procuradoria, controladoria, entre setores, né, de secretarias afins, sobre quais os critérios que íamos utilizar para reajustar esses contratos todos. Acabamos tendo que ter uma grande interlocução com o Tribunal de Contas do Estado também, né, para que fizéssemos tudo muito corretamente. Isso demorou muitos meses, que atrasou também, e mesmo assim, muitas daquelas obras, as empresas não retomaram mais, tivemos que licitar novamente. Vou citar a ponte, por exemplo, vamos pegar a ponte, essa ponte aqui da Adolfo Batschauer no São Judas com a Sidney Schultz, lá no Cidade Nova, ali nessa região aí, São Judas, Cidade Nova. A empresa que estava fazendo essa ponte também tinha obras de Minas Gerais e ela levou um prejuízo muito grande nas obras lá, ela faliu. Em consequência, faliu aqui em Itajaí, também desistiu da obra. Aí chamamos a segunda colocada veio, recomeçou a obra, desistiu também. Agora estamos tendo que licitar novamente, então tem obras atrasadas em função disso. Muitas outras obras também tivemos que relicitar. A Delfim, que estamos pronto para dar a ordem de serviço na Praia Brava, foi relicitada. A Lucy Canziani e Cabo Rudolf, na Praia Brava, que é um binário que estão prontos para dar a ordem de serviço agora também. Então, a Via Portuária, que foi uma novela que nós estamos concluindo um trecho, e assim eu podia ir citando inúmeras outras obras que prefeito, todas elas... A gente até entende o atraso, mas o que os moradores questionam é que tu pega uma fila e um trânsito trancado no centro da cidade por conta da Ercílio Luz, do Marco Zero que está em obra, tu chega no Oswaldo Reis, tu já pega outra fila por conta do binário ali da Lucy Canziano, tudo. Não daria para planejar melhor as obras? Infelizmente, acontece isso. Nós temos um calendário de obras, muitas obras que já eram para estar até prontas. Vou dar um exemplo, a Rua Tijucas. A Rua Tijucas nós já fomos 3 vezes para dar ordem de serviço e voltamos atrás, porque tinha sempre que negociar com os comerciantes da Rua Tijucas, porque é Natal, não pode, porque agora é Páscoa, não pode, agora não pode por isso, não pode por aqui, sempre tem um motivo porque não pode. Então, as obras causam transtorno, mas depois vêm os benefícios daquela obra. Agora estamos com a obra da Rua Ercílio Luz. É lógico que uma Rua Ercílio Luz em obras causa transtorno no centro da cidade. Nós estamos prontos para começar a Marcos Conder. Vamos suspender, porque se eu começar a Marcos Conder ao mesmo tempo, então vai trancar tudo. Não é? Então, isso acontece, é natural.
E, ao mesmo tempo, a Prefeitura tem um prazo para cumprir por conta do empréstimo do Fomplata, né? Nós temos os recursos em caixa, o recurso, se não for usado, nos custa mais caro, então temos que utilizar esses recursos, temos prazos para concluir, né? Uma vez feito a licitação, tem prazo para concluir aquela obra, a própria construtora tem. Então nós temos prazos por isso, temos prazos para não deixar o dinheiro parado, né? Só que temos que fazer uma opção, o povo sabe, a cidade está crescendo, a cidade cresce, nós podíamos fazer só as obras triviais, por exemplo. As obras triviais, recuperando a cidade, tapando buraco, repavimentando ruas, fazendo, né, cuidando da manutenção das praças, da manutenção das escolas, da manutenção das creches, pode ser só isso. Mas nós estamos fazendo obras de infraestrutura. Que obras? Muitas obras que levam grande transtorno na cidade, mas o povo tem que entender que isso, para o bem, agora está causando transtorno, mas os benefícios são incalculáveis. Por exemplo, todas as obras de macrodrenagem, como foi no Rio Bonito. Agora, com todas essas chuvas que deram, está resolvido o problema do Rio Bonito, uma obra fantástica que foi feita de macrodrenagem em tantos outros pontos da cidade, que agora está lá na região de Cordeiros, por exemplo. Não é? Então, as obras de esgotamento sanitário, quanto transtorno elas trazem, mas quanto benefício. Estamos vendo aí a maioria das praias, né, daqui e de lá, tudo poluídas e tal. O senhor comentou que as obras, elas acontecem, obras que, às vezes, né? O povo não quer, reclama muito. Para quem faz, é difícil porque causa grande transtorno na cidade e depois a obra fica enterrada e ninguém vê. Ninguém vê uma ponte, eu vejo, passo em cima da ponte, eu estou vendo a ponte todo dia. Agora, a obra de macrodrenagem, a obra de drenagem, que são obras de infraestrutura, né, obras que trazem qualidade de vida, que trazem saúde pública, que trazem, digamos, destaque para a cidade, né, em termos de qualidade de vida, causam muitos transtornos. Agora, imagina quando tem essas obras associadas com outras obras, então... Então, prefeito, uma obra que não interferiria no dia a dia das pessoas é aquela praça, o entorno ali do Centro Eventos, que justamente ele foi pensado para receber a Volvo. A gente está, na Volvo não, agora é Ocean Race, né? A gente está aí nas vésperas de receber a Ocean Race e não saiu a obra de infraestrutura ao lado do Centro Eventos, mesmo tendo recurso e mesmo não interferindo no dia a dia das pessoas. Por que essa obra não saiu? Eu fico perplexo com isso, porque às vezes tem problemas dessa natureza. Por exemplo, essa ali foi uma obra, não é, que teve uma concepção dela, teve um projeto, um pré-projeto, um projeto, né, que nós recebemos prontinho só para licitar. Aí depois houve uma interferência da parte da Marinha, da parte do porto, porque em função do canal de navegação, o que estava previsto na obra, algo para mim insignificante, mas que questionaram ali um adendo que a praça tinha, que avançava um pouco para o rio. Então, coisas desse tipo que aí você vai ter que rever todo o projeto novamente, sabe? Então, por um motivo ou por outro, por várias razões de questiúnculas, às vezes de questões pequenas, menores, um projeto pronto para licitar, ele volta atrás, tem que ser revisto e daí o tempo vai passando. Então, essa é uma obra que tinha todas as condições de ser executada, uma obra belíssima ali, né, que seria mais como se fosse um parque para a cidade ali, junto ao rio, né, nessa conjugação ali do centro de eventos, tudo da Marina com o rio. Infelizmente, ela está para ser executada. Está para ser executada, era para estar sendo inaugurada para a Volvo agora, ela tinha sido programada para ser inaugurada junto com a Ocean Race. Assim como nós temos ali, por exemplo, na Beira Rio, nós temos 3 decks previstos que vão ser construídos, assim, avançando então para dentro do saco da fazenda. Já era para estar pronto, também, por vários motivos, tem recurso atrasado, nem licitado foi ainda. Essas 2 obras, então, não tem nem mais tempo viável para a The Ocean Race, mas a cidade vai estar preparada para receber? Para a Ocean Race não, mas eu estou em cima ali para que essas obras possam ser implementadas o mais rápido possível. E a cidade está preparada para receber mais uma vez a regata de volta ao mundo? Tá, sim, porque nós temos o nosso espaço que nós temos tradicional ali, que vai ser, né, digamos, todo novamente adequado, preparado, o pessoal já está com todas as etapas programadas, com todo o ordenamento das obras que vão ser executadas, as equipes de trabalho, quer dizer, está tudo sob a direção ali do nosso secretário de Turismo, Evandro, né, está tudo programado para que a gente possa ter tudo prontinho para a Ocean Race e ter sucesso como nas outras edições. Então, citou as obras de macrodrenagem e também a gente tem a rede de coletora, né, que está em implantação em Itajaí, então é inegável que Itajaí está investindo tanto no saneamento como na macrodrenagem. Mas mesmo assim, prefeito, a gente tem as praias com a balneabilidade comprometida. Como resolver essa situação?
Por que a gente está também nessa situação? A vulnerabilidade vem diretamente desses problemas ainda que tem que resolver o saneamento básico, quer dizer, com tudo que nós estamos fazendo ainda, mas não está ainda plenamente funcionando o saneamento básico, quer dizer, as obras de infraestrutura estão ali, não é? E tem que fazer as estações funcionarem corretamente, tem que rever algumas partes de obras, mas digamos assim, a contaminação das praias vem justamente do que se drena ali para dentro, a partir dos ribeirões, a partir das valas, né, a partir dessas situações. Nós temos também a influência do rio Itajaí-Açu aqui, do rio Itajaí-Mirim, que também acaba tendo repercussão nas nossas praias. Mas eu acredito que é concluir as obras de saneamento, de drenagem, né, de rede de coletora de esgoto e tratamento, que isso é que vai fazer, né, com que se possa definitivamente vencer. Inclusive tenho aqui por parte do SEMASA, né, várias obras que estão previstas nessa direção ali também, de novas estações que vão ser feitas ali. A gente vê que essa questão da vulnerabilidade ela acaba afetando na saúde pública, né? Estamos com muitos casos de virose na cidade, no estado e sendo até negativamente, né, nacionalmente divulgado em Santa Catarina por conta desses casos, né? Como que o senhor enxerga como médico essa situação? Esses casos de diarreia, de rotavírus ou qualquer outro tipo de contaminação que exista nas águas, as pessoas se contaminam e então tem essas epidemias ou pandemias aí, essas epidemias de diarreia, né, que é por vírus, geralmente, por contaminação das águas. Então, eu acho que a gente tem visto que nas nossas cidades todas, desde Florianópolis, Balneário Camboriú, de Bombinhas, quer dizer, todas as nossas importantes cidades praianas aqui da nossa região, né, tem tido esse problema, e o problema está no saneamento básico. Então, Itajaí estava salvo, agora tem outros dados aí que mostraram também contaminação. Então, eu penso que a solução disso está em definitivamente concluir esses processos de saneamento básico, de rede de coletora de esgoto. Aí tem que fazer as redes funcionarem, coletar, levar para as estações de tratamento, tratar, que isso ainda não está funcionando plenamente. Então, ainda temos problemas. Nós temos as redes montadas, mas não ligadas ainda plenamente funcionando. Prefeito, o plano diretor de Itajaí ainda não foi levado para discussão e votação na Câmara de Vereadores, né, depois de anos de atraso. O que impede a importância dessa legislação de ser levada, né, para a Câmara para ser votada? Ela garante, inclusive, né, o desenvolvimento da cidade. O plano diretor, o próprio nome diz, o plano diretor, ele é diretor, ele dirige, ele orienta, ele dá o caminho, né, para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Então, desde o centro dos bairros, das comunidades rurais, os limites entre o rural e o urbano, né, todo o processo da construção civil, dos loteamentos horizontais, verticais, quer dizer, tudo passa pelo plano diretor. Então, a vida da cidade está no plano diretor e o nosso plano diretor está pronto, apenas com detalhes. É um processo longo que também começamos o plano diretor, licitamos uma empresa. Vieram várias, participaram, uma delas ganhou a licitação para ser a assessora do plano diretor, depois também não deu conta do recado, porque é igual uma empresa que ganha para construir uma ponte, depois desiste porque não dá conta do recado. Aconteceu que o plano diretor atrasou, né? Até que num determinado momento eu consegui trazer o Dalmo Vieira Filho. Então o Dalminho ele está nos assessorando já há mais de um ano, quase 2 anos, ele está assessorando todo o plano diretor, conduziu belissimamente no sentido de um processo muito democrático, assim, participativo, através, né, do conselho que tem, né, relacionado com o plano diretor, com a participação da sociedade, com muitas reuniões com a comunidade. Então imagina quando vai discutir Praia Brava, vai discutir Cabeçudas, vai discutir a Beira Rio, vai discutir pontos da cidade, vai discutir Antônio Raio. Então são pontos muito polêmicos, é um trabalho difícil de chegar num consenso. Mas o senhor deu alguma data limite? Ele vai para a Câmara agora? Nós estamos agora na parte final. Ele está passando por alguns ajustes ainda na Procuradoria, está na Procuradoria. Na Procuradoria, porque para dar todo aquele formato de projeto de lei, porque tudo aquilo que foi escrito tem que ser transformado na formulação legislativa de projeto de lei. Então ainda tinha, agora em janeiro, ainda tinha alguns adendos de reuniões ainda no SMU, na Secretaria do Desenvolvimento Urbano, que estava conduzindo o processo.
algumas reuniões ainda com alguns setores. E aí, então, ao mesmo tempo, ele já está na Procuradoria sendo, né, trabalhada essa formulação legislativa, mas aí fica, então, definitivamente com a Procuradoria para dar esse formato para poder mandar para a Câmara de Vereadores, o que eu vou entregar na Câmara de Vereadores, e o nosso objetivo seria que até o final de fevereiro nós pudéssemos estar entregando, até o final de fevereiro. Espero poder cumprir esse prazo. Seria muito importante cumprir esse prazo até o final de fevereiro, início de março. O que eu vou entregar na Câmara de Vereadores, a proposta do plano diretor é um projeto de lei, né? Então ele está sofrendo essa adequação agora, com advogados, olhando toda a parte redacional, para que a gente possa então ultimá-lo e podermos encaminhar para a Câmara de Vereadores em breve. E aí vai ser um outro processo lá, né? Quando chegar na Câmara de Vereadores, então começa uma outra etapa, com os vereadores se debruçando em cima dessa proposta, discutindo, talvez ouvindo os setores da cidade e tal. Esperamos que pelo consenso que houve até agora não tenha muitas mudanças e aí possa facilitar o trabalho dos próprios vereadores e ter a aprovação dele o mais rápido possível, porque muitas obras, muitos projetos que estão em andamento na cidade, muitos pedidos de instalação de empresas em determinadas áreas estão dependendo desse plano diretor para saber se vai poder se instalar aqui, lá ou acolá, ou qual é o distanciamento, né, em relação, por exemplo, a rodovia Antônio Ayla, essa parte ali é vital para a cidade vai crescer da BR-101 até Limoeiro, é um eixo de praticamente de 20 quilômetros, que é uma verdadeira espinha de peixe, né? Você começa aqui no comecinho aqui onde tem o loteamento de São Pedro, Rio do Meio, Itaipava, e depois vai para Bahia, quilômetro 12, Paciência, e aí Arraial dos Cunha, Laranjeira, e daí Brilhante 1, Brilhante 2, aí Campeche, aí então você vai tendo de um lado e outro desse eixo ali, que é uma verdadeira espinha de peixe, é ali o grande celeiro, o crescimento de Itajaí para as próximas décadas. Aproveitando que o senhor está falando do Antônio Raio, a gente vai falar sobre o gargalo, que é a contorno sul com Antônio Raio e a BR-101. Há uma obra prevista, que é a alça de acesso, né, mas que também não foi adiante, está parada, verdade, né? Como que está aí essa tratativa para a obra avançar? Na verdade, no final do governo Moisés, já estava pronto para dar ordem de serviço. Eu até agora estou em dúvida se a ordem de serviço foi dada ou não, porque foi marcado para dar ordem de serviço. Projeto pronto, recursos alocados, não é? Desapropriações feitas e vencedor da licitação, tudo pronto para dar ordem de serviço. Inclusive nós, o município, colaboramos com o Estado, porque aquelas 8 famílias que faziam uma ocupação ali naquele quadrante da BR-101 com Antônio Raio, BR-101, saindo da BR-101 para entrar no Antônio Raio, aquelas famílias que estavam ali, nós, o município, abrigamos essas famílias em aluguel social, concedemos para eles um lote para cada um, para que pudessem reconstruir as suas casas, num determinado prazo. Então o município também deu a sua contribuição para poder andar mais rápido todo esse processo, ao invés do Estado entrar no processo de desapropriação, que demoraria mais tempo. Então estava tudo prontinho para dar ordem de serviço. Aí veio o processo eleitoral, aí veio que o governador não foi reeleito, então eu não sei se isso interferiu, sabe? Porque, pelo que me consta, está tudo prontinho para dar, digamos, a ordem de serviço. A empresa que ganhou a licitação não desistiu da obra também, prefeito? Tá, houve um período que essa empresa estava com essa condição ali, mas também, ao mesmo tempo, o governo já tinha renegociado com a empresa que ela ia manter a proposta. Então, pode ser que ela tenha voltado atrás. Até vou me inteirar melhor agora de como que realmente está, porque a qualquer momento a gente estava sempre aguardando que a ordem de serviço seria dada. O senhor citou ao longo dessa entrevista vários casos de empresas que estão desistindo das obras. Elas concorrem ao edital, ganham a licitação e depois desistem da obra. Há um problema com relação ao recurso, há um problema com relação à empresa? Por que tantas empresas desistem das obras? Não tem. O município tem... Você tem projeto, você tem o recurso para pagar. Não é falta de dinheiro, paga em dia. Tá? O recurso está em conta. Tá? Para as obras, quando se faz uma obra dessa, está licitado, o recurso está reservado, seja do Fomplata ou mesmo da fonte própria do município. Então não tem atraso de pagamento, não tem falta de pagamento. O que tem muitas vezes é fiscalização que é feita. Fiscalização é feita e às vezes a fiscalização é rigorosa, tem problemas, tem que corrigir.
né? Nós contratamos a Univale, inclusive, para supervisionar as obras também, para poder fazer toda uma supervisão da qualidade das obras, né? E agora o Tribunal de Contas liberou, tomou uma decisão importante, porque muitas vezes se podia licitar uma determinada empresa que tivesse uma boa estrutura para elaborar projetos e para fiscalizar as obras, né? E depois isso não foi mais possível, teria que licitar projeto por projeto. Agora o Tribunal de Contas voltou atrás, então pode novamente licitar. Então nós estamos prestes a fazer uma licitação, onde podemos ter uma empresa de grande porte, que ela nos ajude a elaborar projetos, porque às vezes a nossa equipe sozinha não dá conta, são muitos projetos, só a equipe do SMU não dá conta, ou a colaboração de obras, ou a colaboração da ANFRE, alguma coisa, né, ou às vezes o Sinduscom ajuda em alguns projetos e doa para o município. Então licitar uma empresa de grande porte que tem bala na agulha, como se diz, que tem condições de elaborar projetos, dos menores aos mais complexos, com rapidez e tudo, e ao mesmo tempo, depois que esse projeto aí ele vai ser licitado, vai ser executado, e essa mesma empresa também ela não vai executar a obra, mas ela pode fiscalizar o projeto que ela elaborou. Então nós estamos para adotar esse sistema e aí dá mais agilidade ainda, mais rapidez e melhor qualidade na própria execução das obras. A gente continua falando de obra, prefeito. O trânsito da Oswaldo Reis, que liga Itajaí e Balneário Camboriú, ele está cada vez mais estrangulado. Existe o projeto para abrir, né, um novo acesso à BR-101 e também a paralela da Oswaldo Reis. Como é que estão essas obras? Só estamos dependentes do meio ambiente ali. Tem recursos, tem projeto, tem tudo pronto, só estamos dependentes do IMA, né, do órgão estadual de meio ambiente, no sentido de alguns detalhes ali. Tem uma parte já liberada de licenciamento, mas tem outras partes que incluem aí questões que eu acho que envolve o IFAM, envolve coisas relacionadas com a flora, com a fauna. Então tem alguns detalhes relacionados com o meio ambiente. O único problema. Essa para a ligação direta, a nova ligação da Oswaldo Reis com a BR-101. Do bairro da Fazenda. Não, essa que eu estou falando é a duplicação, que seria o binário da Oswaldo Reis. Agora também tem uma outra obra prevista, que é essa que vai da Praia Brava até a BR-101. Essa é uma obra que, em princípio, quem estaria assim, mais diretamente envolvido é o próprio governo do estado, do governador Moisés. Então tem que ver como é que vai ficar agora com as mudanças de governo no estado, né, se essa obra vai continuar. Provavelmente vai continuar dentro da lista das prioridades. Para Itajaí é uma importante. Muito importante, para Itajaí e para Balneário Camboriú. Então Balneário Camboriú também tem uma proposta que puxa mais lá para próximo de Balneário Camboriú. Itajaí puxa mais aqui para o lado de Itajaí, mas eu acho que no final, no futuro, vão sair as duas. Provavelmente é bem possível que saiam as duas ligações. Mas essa nossa ligação já tem projeto, já tem... Quer dizer, é lógico que ali é uma área muito crítica, então, de toda a parte ambiental que vai ser demorada, né? Mas está em andamento. Prefeito, outra obra que está em andamento e que deve ser concluída, precisa passar pela Câmara de Vereadores até o final de fevereiro, é a questão da mobilidade urbana, com o túnel, com o empréstimo do Banco Mundial. O senhor tem acompanhado? Esse projeto vai para a Câmara? Vai ser aprovado? Não, nós estamos cautelosos. Essa obra é da maior importância para Itajaí, para toda a nossa região da ANFRE, para o estado de Santa Catarina. Essa conjugação unindo esse nosso lado sul e norte, né, divididos ali pelo rio Itajaí. Nós estamos dependentes hoje de uma ponte na BR-101 que volta e meia pode estar obstruída por causa de acidentes, de problemas, ou se não dependendo de toda a travessia do ferry-boat. Quando tem acidentes, a nossa cidade sofre com um grande volume de trânsito que é desviado por dentro da cidade para poder se utilizar do ferry-boat. Então nós dependemos para o nosso crescimento do ritmo que as nossas cidades estão, Itajaí Navegante, todas as cidades da região, nós dependemos dessa ligação, desse túnel, né, que os estudos já mostraram que não se chega num consenso de ponte, então a proposta é o túnel. Então é um projeto que está pensado também e acompanhado, né, que seria financiado pelo Banco Mundial. Tivemos muitas reuniões aqui e lá,
Em 2020 ainda participei de uma reunião em Washington também com o Banco Mundial sobre essa obra. Fomos numa delegação aqui da ANFRE, então o Banco Mundial, volta e meia, está por aqui fazendo os estudos e as reuniões técnicas. Então, assim, por último, nós temos que deixar claro vários pontos, porque seria a primeira vez no Brasil que seria feito um financiamento internacional via um consórcio de municípios. Nunca se fez ainda até hoje via governo federal, com autorização do governo federal, com o COFIEX, com a Comissão de Financiamento Externo. Qualquer município, estado que for buscar dinheiro no exterior tem que passar por todo um ritual no governo federal. Então é a primeira vez que apareceu lá na mesa do governo federal um consórcio de municípios. E consórcio, quer dizer, são vários municípios, os três principais que estão encabeçando isso, Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, não é? Na verdade são os três que vão bancar boa parte de todo esse processo aí. E se um não pagar, se Navegantes atrasar, ou se Itajaí atrasar o pagamento, os outros dois têm que pagar a cota de Itajaí, então tem essas coisas que precisam ficar esclarecidas. Por isso o senhor usou a palavra cauteloso. Tem que ser cauteloso, porque depois de assinado, depois a gente pode estar entregando ali um presente de grego para o futuro, para os futuros governantes da cidade. Então, tem que ser feito muito bem, com tudo muito bem esclarecido. Então, está nessa fase de discussões e com mais um detalhe ainda. Eu advogo, outros prefeitos, eu acho que também vários já se manifestaram, que seria muito importante numa obra como essa ter uma discussão também com o governo do Estado, ter uma coparticipação do governo do Estado. Isso não é uma obra para jogar só para os municípios da ANFRE, isso é uma obra de uma importância tal, de um impacto tal para o Estado de Santa Catarina, que o governo do Estado também teria que participar. E o candidato, então candidato Jorginho, agora nosso governador Jorginho Melo, ele em campanha se manifestou favoravelmente que ele participaria da construção desse túnel, dessa obra do túnel no Rio Itajaí-Açu. Então nós estamos marcando, estamos entre os prefeitos marcando uma audiência com o governador Jorginho também para saber qual que seria a coparticipação do governo do Estado, que poderia aliviar a cota dos municípios. E eu acredito que até o governo federal deveria alocar recursos também para uma obra dessa natureza. Então essa é uma obra que teria que ter a participação do governo federal, do Estado, e poderia ter a participação dos municípios, como foi previsto. Então está nessa fase desses entendimentos, desses esclarecimentos, para encontrar daí digamos, superar todas essas divergências ou conflitos ou dúvidas, que se possa então bater o martelo e fazer acontecer. Falando em Jorginho, como está o relacionamento do senhor com o novo governador de Santa Catarina? Normal, eu tive minha convivência de 4 mandatos de deputado estadual com o Jorginho Melo, deputado estadual também. Nós convivemos juntos na Assembleia durante 4 mandatos, tivemos um excelente relacionamento. Eu fui presidente da Assembleia Legislativa, ele foi presidente logo depois de mim também, presidente da Assembleia. E nós sempre tivemos um excelente relacionamento, independente de posições partidárias. Então, durante a campanha conversamos bastante também, conversamos muito e tal, mas relacionamento normal, e acredito que ele vai ter um bom olhar sobre Itajaí. Ele sabe que Itajaí e toda a nossa região da ANFRE é muito importante para o Estado. Ele está fazendo agendas para vir para cá, estamos aguardando. Tem uma data, me parece que é 16 de fevereiro, já que está prevista a vinda dele em função do Hospital Marieta, de poder entregar parte ali já do Complexo Madre Teresa. Então, nosso relacionamento é bom, normal, excelente. Acredito que vamos ter boa atenção dele para a nossa cidade. E com o governo federal? Da mesma forma, o governo federal, independente de qual seja o governo, como era o governo Bolsonaro, nós também tínhamos o nosso relacionamento normal, das vias sacras que os prefeitos fazem nos ministérios e nas dependências do governo federal em busca de recursos, sempre tendo projeto, tem que ter projeto, tem projeto, vai em busca de recursos, não é? Então, o relacionamento é sempre um relacionamento republicano, institucional, tem que ser um relacionamento normal. E agora, nesse novo governo, da mesma forma também, né? Tem mais, como é um governo que retornou de outros governos, tem muita gente conhecida nesse governo, que então às vezes
tendo mais gente conhecida facilita mais. Que era o seu ex-partido também, né? Era o meu ex-partido, mas independente disso, independente de partido, quer dizer, é um novo governo com uma outra composição, mas, digamos, muitas pessoas conhecidas dentro do governo, em posições estratégicas de ministérios, todos, que também facilita a interlocução. Prefeito, o seu filho foi derrotado no último processo eleitoral, né, que ele concorreu a deputado, e isso seria um indicativo de que politicamente o senhor e o seu governo viveriam momentos difíceis. O senhor terá um sucessor para apoiar na próxima eleição municipal? Olha, foi uma pena que o Tiago, como candidato a deputado estadual, não se elegeu, porque na verdade faltaram poucos votos ali e a cidade podia ter um deputado. Hoje, mais uma vez, Itajaí é uma cidade que não tem um deputado estadual, institucional mesmo, como deputado estadual. Tem a deputada Ana Campanholo? Ana Campanholo, mas ela tem uma pauta especial dela de trabalho, não é? Ela tem uma pauta muito especial, muito específica dela de trabalho. Então, está faltando um deputado aqui que faça essa ponte mesmo do município com o governo do estado, com a Assembleia Legislativa. É uma pena, porque de todos os candidatos que saíram por Itajaí para deputado estadual, o candidato que tinha maiores chances de eleição, que faltou menos votos para se eleger, né? Teve outros que tiveram até mais votos com o Tiago, mas precisariam de muito mais alguns mil votos a mais, de 15, 20 mil votos a mais para poder, digamos, se eleger. O Tiago faltaram em torno de 3 mil votos para se eleger, uma quantidade insignificante, que é uma pena, independente de ser meu filho, vereador de terceiro mandato, com experiência na administração pública, tudo, então é uma pena. Mas, digamos assim, pela legislação, nem eu posso ser candidato à minha sucessão, porque já fui prefeito eleito e reeleito, então não posso ser candidato, e nem o Tiago pode ser pela legislação. Nem o Tiago, nem o Lucas, nem a Carolina, nem a Náusica. Pode ser, se inventassem de ser candidatos, não pode ser, nem o Benjamin, meu neto, pode ser candidato. Nem pela idade, nem mesmo que quisesse, não poderia. E mesmo que tivesse 20 anos de idade, ele não poderia ser candidato pela legislação. Então, o que acontece? O que acontece é que, naturalmente, que nós vamos, todo o governo deseja construir um caminho para a sua sucessão. E nós vamos trabalhar a nossa sucessão com vários contactos, então, entre partidos políticos e principalmente com a sociedade, um debate, uma discussão sobre o futuro de Itajaí, o futuro governo de Itajaí. Nós vamos trabalhar a nossa sucessão, sim. O senhor vai ter 12 anos de experiência no Executivo. O senhor vê uma pessoa preparada para assumir esse posto hoje em Itajaí? Eu acho que a política tem mudado muito. Eu vejo que daquela política que eu ainda venho, daquela safra dos políticos ainda idealistas, da política com P maiúsculo, voltada para o bem comum, eu vejo que a política vem sofrendo cada vez mais na sua rotina uma certa modificação, que nós precisamos rever isso. Então, é lógico, dentro de uma cidade como a nossa existem muitas lideranças que podem ser desde os que estão na militância política e pode também buscar alguém que esteja fora da militância política, pode buscar alguém em outro meio, no meio empresarial, no meio de lideranças comunitárias, no meio de vários outros setores. Eu acho que não precisa se restringir somente unicamente ao espectro da militância política partidária. O espectro da militância política partidária é um viés onde tem várias pessoas que se apresentam, não é? Mas eu digo assim, hoje a sociedade está exigindo muito mais do que simplesmente aquela política velha, tradicional, que sempre ficam nas campanhas mudando de nome, mudando o nome de partido para chamar disso, daquilo, como se só a mudança de nome fosse mudar a política em si. Mas não muda os hábitos, as posturas, os comportamentos, as maneiras de ser. Eu tenho conversado muito com vários setores, inclusive com empresários da cidade, e vejo eles muito preocupados com a sucessão, no sentido de se ter um bom encaminhamento nesse sentido, porque a cidade de Itajaí é uma cidade num ritmo veloz, num ritmo acelerado de crescimento, de desenvolvimento, nessa localização privilegiada logística que está aqui, que ninguém segura, e tem que ter um governo muito bem postado, sério, competente, tecnicamente, politicamente, Então a gente pode ter o nome do empresariado para a próxima eleição?
Eu acho que É um pode, indicativo? o que eu estou querendo dizer é que pode nascer de qualquer setor da cidade, não necessariamente só dos nomes tradicionais da política que nós temos. Os nomes tradicionais já são comuns, já são, digamos assim, o que se tem em primeira vista, que pode ser, né? Tem muitos nomes ali que se colocam. Mas eu acho que a cidade, a sociedade, eu vejo que ela quer pensar um pouco mais além do tradicional, do comum. O senhor está desgostoso com a política? Não, desgostoso não, porque é o meu dia a dia. Amanheço e anoiteço na política, fazendo. Mas o que eu quero dizer é que a política ela poderia ser mais leve também. Ela está muito pesada, porque tem muitos interesses pessoais, muitos interesses imediatos na política. A política, se fluir de forma natural, numa forma de execução de que as coisas fossem mais, assim, pensando mais no bem comum, pensando mais no interesse da cidade, pensando mais nos projetos coletivos do presente e do futuro. Eu posso ser oposição agora, mas amanhã eu posso ser governo. Então, se eu fizer que determinadas obras aconteçam agora, é bom, amanhã eu não preciso fazer essa obra, ela já está feita. Então eu digo assim, ó, tem que mudar um pouco a mentalidade, a política está muito pesada, está muito na situação crítica, sabe? Muita fala, muita falação desnecessária, muita denúncia desnecessária, muitas situações que tornam a política pesada dia a dia, muito estafante, cansativa, estressante. E a política podia ser mais leve, porque a política é uma arte do bem comum, sabe? É uma arte do bem comum. Então, os projetos, quando chegam, por exemplo, na Câmara de Vereadores, os vereadores têm que olhar a origem desses projetos, o que isso é bom, o que significa para a cidade. E não porque é o projeto do prefeito X ou do prefeito Y, do governo Z, né? Então é isso que eu acho que tem que, assim, está muito pesada a política e o povo está percebendo essas coisas, da crítica só pela crítica excessiva, excessivamente crítica, nada está certo, tudo está errado, não tem nada bom. Isso não é bom. Isso não está certo. Nem tudo está certo, como nem tudo está errado. Então é nesse sentido que às vezes a política fica pesada, cansativa, né? Eu acho que ela pode ser bem mais leve. Prefeito, a sua saúde preocupou a todos, né? O senhor chegou a se afastar alguns meses para se tratar. O senhor teve câncer? Não sei que inventaram que eu estava com câncer, que não sei de onde que ficaram, digamos, circulando essa ideia, essa notícia. Eu tive um problema de estafa física e mental, de cansaço de tanto trabalhar. Trabalhando de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo, sem parar, sem tirar férias. Fui emendando ano após ano. Eu vou pegar só de 2020 para cá. 2020 enfrentei a Covid. Estive na linha de frente da Covid, dia e noite, final de semana. Foram meses e meses emendando todos os dias até tarde da noite, emendando final de semana. Defendi os protocolos precoces, tive um enfrentamento grande, conflituoso, com o Conselho Regional de Medicina, com o Ministério Público, com Câmara de Vereadores, com vários setores, por causa dos protocolos precoces que eu defendi, desde a homeopatia até a questão da ivermectina, ozônio. Então isso me colocou em linha de choque em muitos processos, ganhei todos eles, venci todos os processos que fizeram contra mim, mas foi muito desgastante e cansativo. Com todo esse enfrentamento, fui para a minha reeleição. Foi uma reeleição difícil, pesada, uma campanha muito violenta, pesadíssima, pesadérrima. A mais difícil das eleições que eu sofri até hoje. Foi um plebiscito na cidade, na verdade foi um plebiscito que teve na cidade. Aquela questão da água, do SEMASA, da barragem, todos aqueles problemas que foi muita coincidência da água suja. Por que não tem mais água suja todo dia? Então foi muita coincidências que aconteceram naquele período. Eu emendei, chegou no final da eleição, elegi 10 vereadores, quando tomaram posse, 3 vereadores já foram para a oposição. Isso me causou um transtorno muito grande, porque eu gastei meses e meses e meses e meses durante 2021 para renegociar, para tentar trazê-los de volta, para poder compor a maioria na Câmara, e com muitos problemas na Câmara de Vereadores. Aí começou a vir todo o problema do porto, dessa privatização, perder a autoridade portuária. Então, foi uma sucessão de situações muito estressantes. Eu entrei numa estafa física mental, e dessa estafa derivou uma ansiedade, uma angústia, uns problemas naturais disso, né,
que eu precisei realmente me afastar, para me afastar do ambiente, desse ambiente que estava tóxico, nocivo, que estava muito pesado. Eu fui obrigado a me afastar durante um período de 30 dias, depois eu renovei mais 30 dias para ficar mais tranquilo e tal, para poder me recuperar. E nesse meio tempo aproveitei para fazer uma cirurgia, porque eu tinha já há muito tempo um problema de próstata, né, que era uma hiperplasia benigna de próstata, a próstata aumentada de tamanho. Eu, quando tinha reuniões, esses conflitos, inclusive somatizava para um lado do meu corpo, para o lado urinário, tudo trancava a minha urina, todos esses problemas ali. Fui fazer a minha cirurgia, aproveitei o meu período de afastamento e fiz a minha cirurgia, graças a Deus, felizmente, foi uma cirurgia de uma técnica nova, excelente, resolvi o meu problema também que eu tinha nesse sentido. E como o senhor está hoje? Eu estou bem, eu estou me recuperando, né? Estou tomando os meus medicamentos e estou me recuperando a cada dia mais. Eu estou bem, estou na atividade e a atividade me ajuda, digamos assim, né? É até bom que eu esteja na ativa, trabalhando e tal, porque depois de ficar 2 meses afastado na ociosidade. O italiano já sentiu falta, né? Então, estamos aí, estamos na luta e Itajaí não para e tem trabalho todos os dias e estamos na... Está curado, então. Agora é só paliativos, é isso? Agora é paliativo, e se cuidando, porque o problema sempre está rondando ali, digamos, o ambiente de trabalho da prefeitura, sabe, é pesado no sentido dos conflitos dentro do governo, fora do governo, com vereadores, com Câmara de Vereadores, agora o Porto ressuscita tudo novamente. Quando você está acalmado com o Porto, tá bom, já tinha até me conformado com a autoridade portuária, que o governo inflexível não queria aceitar discutir a autoridade portuária pública, não opusemos nenhum óbice, nenhum obstáculo, nada para dificultar o leilão. Agora, quando você pensa que está tudo prontinho, já no período transitório, vamos concluir o leilão. Então teve essa mudança de governo federal, que também tem mudanças de posições que pode ter, e quando tu menos espera, alguém inventa de fazer intervenção federal, então vai criando sempre esses estresses desnecessários. Então tem que estar se policiando e se cuidando sempre. Prefeito, o que a cidade pode esperar do senhor para os seus últimos anos de administração? Muito trabalho, como sempre, muita dedicação, como sempre, muita lealdade, como sempre, não é? De poder concluir todas essas obras importantes que estão previstas. Eu tenho aqui na minha frente, em relação ao SEMASA, temos uma infinidade de obras importantes, né, nessa área do saneamento ainda para fazer, na área das estações de tratamento, da regionalização do próprio abastecimento de água. Então, temos toda essa situação do porto para definir, que eu acredito que em breve se define a continuidade desse leilão, que se chega num final, né, e aí então se abre uma nova era para o porto. E nesse período de transição nós estamos administrando para trazer de volta algumas linhas e restabelecer o mínimo de normalidade. Entregar o porto em franca atividade, em plena atividade, como sempre foi. Quando eu assumi em 2017, o porto estava com menos de 5 mil contêineres por mês. Por último, já estava com mais de 50 mil contêineres por mês. Então, digamos assim, o porto sempre foi uma prioridade que eu tive, me dediquei sempre, nós nos dedicamos, trabalhamos sempre com empresários, com trabalhadores do porto, com todos os setores, com o governo federal, para que o porto sempre estivesse bem. A nossa economia depende diretamente, desde do ICMS até o ISS da cidade, grande parte advém dali. Então, é a força motriz da cidade. Ninguém pode imaginar que um prefeito não esteja em plena sintonia com o porto e fazendo tudo, né, para que o porto esteja bem. Então, a minha lealdade com o porto, a minha dedicação, o meu esforço todo que tem agora com o novo ministro, a partir da audiência que vamos ter para poder fazer as coisas andarem, restabelecer a normalidade do porto. E obras em todos os demais setores da infraestrutura da cidade, ainda são muitas obras que estão previstas, nós temos muitas obras previstas, com horas de serviço prontas para dar. Vamos no sábado agora inaugurar a pracinha ali do Nossa Senhora das Graças, então uma comunidade que sempre foi um tanto segregada e tudo, e aí para a qualidade de vida deles também é importante. Essa praça ali na entrada, os coletores de lixo seletivo, aquele espaço de lazer da comunidade, uma comunidade que merece, que precisa ser, digamos, valorizada.
Nós estamos reativando os nossos projetos habitacionais. O governo Lula anunciou ativar novamente os projetos habitacionais, então nós estamos com vários projetos, um por Nossa Senhora das Graças, que nós já tínhamos no meu primeiro governo, ainda 2005, 2008. Nós temos um terreno ali do lado do campo do Nossa Senhora das Graças, que é do município. Estamos pensando ali ativar um projeto habitacional para tirar as casas que estão acima da cota 40, por exemplo, ali, ou que estão ali na Vila da Paz, também tem uma parte que precisa ser removida. E assim tem ali em Cordeiros, no Jardim Esperança, também um conjunto habitacional que nós já batizamos de Tibério Testoni. São mais de 400 unidades que estamos ativando. E tem outros projetos na cidade habitacionais aqui também, junto ao rio Itajaí-Mirim. O transporte coletivo, implantar, poder avançar naquelas propostas modernas, como até chegar, que seria o meu sonho, é uma proposta minha pessoal, que eu pedi estudo, já que o município está subsidiando grande parte do transporte coletivo, por que não subsidiamos 100%, melhorar o transporte coletivo, fazer uma grande campanha para que as pessoas deixem o carro em casa e adiram ao transporte público, né, e a gente possa ter uma qualidade de vida melhor na cidade. Prefeito. Então, só em obras nós temos mais de 1 bilhão de obras previstas, 1,5 bilhão de obras previstas para os próximos anos aqui. É muita coisa prevista, muito trabalho. Eu quero entregar essa cidade como nós planejamos quando eu assumi em 2017, nós fizemos um planejamento estratégico e nós dissemos que queríamos uma cidade moderna, uma cidade sustentável, uma cidade com justiça social. Então, nós estamos caminhando nessa direção. Ao mesmo tempo que a gente faz as obras rotineiras comuns, que tem que manter a praça, tem que manter a rua, tem que tapar buraco, tem que pintar meio fio, né, tem que fazer a decoração de Natal, tem que fazer as coisas normais que uma cidade tem, reformar a creche, posto de saúde, né, a gente está fazendo obras de infraestrutura, essas de rede coletora de esgoto, tratamento de esgoto, né, todas essas questões que envolvem a macrodrenagem, todas essas pontes que estão sendo construídas, que são novas sistemas viários que nós estamos implantando. Então eu acho que estamos caminhando numa direção que o plano diretor que nós vamos entregar, para que a gente possa dar conta de andar no ritmo que Itajaí anda. Itajaí anda num ritmo muito veloz, né? Nós estávamos em 38º, viemos para 36º, pulamos para a 28ª cidade na economia nacional. Nós somos entre as 5 cidades que mais cresceu o PIB no Brasil. Nós estamos entre as 4 cidades mais populosas de Santa Catarina, passamos São José, passamos Chapecó, né? Nós vamos até no turismo, a Santur divulgou uma estatística do valor agregado em turismo, 2015, 2020, nós estamos em primeiro lugar, na frente de Balneário Camboriú, na frente de Florianópolis, de Joinville e de Blumenau. Então é uma cidade surpreendente, é uma cidade que muitas coisas estão assim, parece que elas estão como que estivessem debaixo de um manto escondido, sim, mas aquilo eclode e aparece o potencial da cidade. Então, essa cidade invejável, é uma cidade assim independente de tudo, é uma cidade que eu digo da geografia, da geografia que nós temos tanto a poesia, as belezas, as praias, o rio, o mar, tudo que é o encanto da cidade, e temos a economia. Então, da nossa geografia, da geografia tem a poesia e tem a economia. E ninguém segura Itajaí. Então, eu acho que muitas coisas assim, né, muitas pessoas de fora que vêm para cá, que passam por aqui, que depois de um tempo voltam para Itajaí, ou pessoas de fora reconhecem a cidade, fazem muitos elogios, reconhecem. Muitas vezes as pessoas daqui nem... Né, muita gente reconhece, mas tem muita gente que não reconhece, porque às vezes não percebe as diferenças que tem com outras cidades.